Ei, você quer aprender arranjo simples? Então fica até o final desse vídeo que eu te ensino como é que se utiliza. Bem, olá a todos, né? Vamos lá para mais uma aula do nosso método Pi. Vou fazer essa aula um pouco mais rápido hoje, né? Fiz até um PDF um pouco mais curto, mas o mesmo conteúdo, tá, pessoal? Vocês não vão perder nada. Então, vamos lá começar. Método Pi, análise combinatória, capítulo 8, arranjo simples, tá? Até agora a gente estudou permutação, né? Permutação com repetição, né? E agora a gente vai ver o caso em que a gente usa parte dos elementos para a ordem continuar importante, tá? Por exemplo, uma escola possui 10 alunos e quer escolher presidente, vice-presidente e secretário, né? Como se fosse um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Como se fosse um pódio, né? E aí o João, a Maria e Pedro estão em cargos diferentes e formam resultados diferentes. Ou seja, a minha ordem vai importar, porque é um cargo, entendeu? A Maria ser presidente ou o Pedro ser presidente são duas pessoas diferentes, concordam comigo, né? Então, na resolução pelo PFC, a gente vai usar o PFC, né, em qualquer coisa. É basicamente que eu tenho 10 opções para presidente, né? 9 para vice e 8 para secretário, né? Né? Porque tenho 10 alunos. Então, eu vou explicar isso aqui melhor para vocês, tá? Eu tenho 10 alunos. Então, pensa assim, eu posso escolher dos 10 uma pessoa entre 10, né? Uma pessoa entre 10. Supondo que seja pro primeiro lugar. Isso vale, tá? Vale para qualquer um dos lugares. E eu posso escolher uma pessoa pro nono lugar também. Entendeu? Ou pro nono não, perdão. Eu posso escolher uma pessoa entre 9 pessoas pro segundo lugar, por exemplo. Tá? Mas isso não faz diferença se é segundo, terceiro, primeiro. Poderia fazer qualquer um, daria o mesmo resultado. E eu posso escolher 8 pessoas pro terceiro lugar, né? Pra secretário. Entende? Então, não confundam, tá? E você não escolheria 1 vezes 2 vezes 3, que é 3 fatorial. Não seria isso. Não é assim. Seria assim porque eu tenho 10 pessoas. Isso é um arranjo. Eu vou arranjar, entendeu? Eu vou arranjar. Por exemplo, eu tenho esses 3 pincéis aqui. Eu quero formar um lugar usando esses 3, né? Então eu posso escolher um, eu posso escolher ou esse, eu posso escolher esse, ou esse, entendem? Então, eu vou escolher, né, um lugar entre essas pessoas, entendeu? Então, a nossa regra principal é que se eu vou usar todos os elementos, é uma permutação. Se eu uso todos os elementos, é uma permutação. Se eu usar só alguns e a minha ordem importa, então é um arranjo. Agora, se eu usar só alguns e a ordem não importa, é combinação, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal acerca de combinação, né? Eu acho que eu fiz, mas se eu não fizer, eu vou trazer para vocês, né? Provavelmente vai ser o nosso próximo vídeo, né? E a nossa fórmula é que o nosso arranjo é de N escolhe P, tá? Eu já falei no vídeo passado como é que se faz isso aqui, né? N escolhe P. E essa fórmula é definida por N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? A fórmula do arranjo, ela tem uma característica que ela é um arranjo, né? A fórmula da combinação, perdão. A fórmula da combinação, ela é um arranjo, só que aqui ela tem isso aqui, ó. Ou seja, a fórmula da combinação, ela é um arranjo, só que com menos um P fatorial, entendem? Então, essa é a fórmula da combinação, mas vocês não vão aprender isso agora, tá? Não é agora não, tá? Então, beleza, né? O exemplo 1, um pódio com 15 atletas, né? Eu tenho um A, né? De 15 escolhe 3, né? Ou seja, 15 fatorial sobre 12 fatorial. Por que 12 fatorial? Esse 12 surgiu de onde? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu 15 fatorial, né? 15 fatorial menos o número de pessoas, né? E o número de locais, né? Ou seja, um pódio é o quê? 3 lugares.
Então, esse é 15 fatorial menos 3 fatorial, né? Então, vai ficar, né? Claro, não necessariamente precisaria ser 3 fatorial, né? Eu tô fazendo errado aqui, peraí. Não é 15 fatorial, perdão. É 15 menos 3, tá? 15 menos 3, que é igual a 12. E isso aqui fatorial, tá? O resultado vai dar fatorial. Certo. E, bem, né? É isso aqui. Aí, se a gente fosse fazer por uma forma, né? Pela forma comum, né? Seria fazer isso aqui. Seria até o 12 fatorial, né? Pra gente simplificar depois. Aí corta, são elementos iguais e a gente tá na multiplicação e fazer a multiplicação entre esses três, né? Uma senha de 4 letras usando 26 letras, né? Então pensa assim, eu tenho 4 posições e posso escolher 26 para a primeira, né? Claro, como são distintas, né? Se são distintas. Então, se são distintas, então eu não posso escolher a mesma letra, né? Então, 24 aqui, 23 aqui. Se não fosse distinta, né? Se a questão dissesse que não precisa ser necessariamente distintas, aí você poderia colocar 26 e 26 de novo. Aí 26, entendeu? Você poderia, mas não é o caso aqui, tá? Só copiar aqui pra vocês, né? 25 e 24, 23 e só, né? E um erro clássico que muita gente comete é que vai ter gente que vai usar combinação quando tem cargo, posição ou classificação, né? Só que a minha ordem, ela vai mudar, né? A minha ordem modifica o resultado. E isso é arranjo, tá? Isso é arranjo. Então, sempre que vocês verem uma combinação que tiver, né, cargo, posição, classificação, não é combinação, tá? Não é combinação, é um arranjo, tá? Vocês têm que tomar cuidado. Então, primeiro exercício aqui para vocês, né? Uma placa com 3 letras distintas escolhidas entre 23, exemplo muito parecido aqui, né? Vocês só vão mudar uma coisinha de nada. Escolher presidente, vice e tesoureiro entre 12 pessoas, formar um pódio entre 20 atletas e formar números de 3 algarismos distintos, usando os números de 1 a 9. Né? Então, quando a gente usa apenas parte do elemento, né, é um arranjo. Quando a ordem importa, também é um arranjo. E a nossa fórmula, gente, eu não quero que vocês decorem fórmulas, tá? Eu trago a fórmula porque é importante vocês entenderem a forma como a fórmula é utilizada, tá? Então, a nossa regra de ouro, né? Antes de qualquer fórmula, você tem que responder. Primeiro, eu vou usar todos os elementos? Então, a ordem necessariamente está importando nesse caso? É um pódio, é uma classificação, é uma escolha, né? De que forma? Então, existem elementos repetidos, você tem que observar isso, porque senão vai se tratar de uma permutação com repetição, né? Ou uma combinação com elementos repetidos, que isso é assunto para uma outra aula, né? De combinação, que a gente vai tratar isso só depois, né? Que vai ser o método das bolas e dos traços. A gente vai tratar isso com vocês depois, né? Mas, bem, por hoje é só isso, né? Uma aula um pouco mais curta aqui para vocês, né? Eu trouxe só para vocês não ficarem sem vídeo, né? Mas foi uma aula bem explicativa para ensinar um pouco mais para vocês. Então, se vocês gostaram da aula, curtam, se inscrevam, compartilhem, né? Então, muito obrigado, né? E até a próxima.